Senhoras e senhores, bom dia. Continuaremos nesta manhã o seminário sobre o uso das redes sociais pelos magistrados. Lembramos a todos da importância do registro de presença. Convidamos neste momento para a composição de mesa Sua Excelência a Senhora Ministra Morgana de Almeida Richa. Sua Senhoria, o senhor jornalista Heraldo Pereira. Com a devida autorização, fará uso da palavra Sua Excelência a Senhora Ministra Morgana Almeida Richa. Bom dia a todos. Agora, oficialmente, nos trabalhos do final da manhã, cumprimento de modo muito especial nosso queridíssimo ministro Aloísio Correia da Veiga, diretor da ENAMAT, que nos prestigia após a sessão da manhã, já está aqui no 5º turno do dia, e vem aqui prestigiar esse momento extremamente importante do seminário. Bem-vindo, ministro Aloísio, um prazer contar com a sua presença. De modo especial também, eu cumprimento a todos os presentes e vou citar aqui algumas pessoas, a Valéria Rocha, do Tribunal do Trabalho do Paraná, colega querida que está atuando no tribunal, desembargadora Wanda Lustosa, Tribunal de Alagoas, desembargadora Aldalifal, Tribunal do Amazonas, escolas judiciais da Justiça, Trabalho e Doutor Heraldo do Brasil, que fazem um fantástico mistério de transformação via conhecimento. Esse é o nosso grande manancial. Cumprimento também, ainda que ausente, o ministro Breno Medeiros, diretor do Cefast, e os servidores que se fazem aqui presente. Essa palestra ela é aberta a servidores aqui da casa e magistrados, com uma característica interessante que já foi mencionada ontem, que é um evento híbrido. E isso faz com que nós possamos ter o acesso aos seus conteúdos, ainda que fora do momento em que é produzido, que foi o meu caso, ministro Aloísio, ontem à noite. Comentava antes com o colega Platon, que está na coordenação aqui da escola da ENAMAT, que terminei ontem o dia, ou à noite, ouvindo a sua palestra, o final dela, aliás, ela inteira, e a palestra do conferencista desembargador Ney Belo, que foi brilhante, belíssima. Então, com isso, quero destacar que as reflexões que são trazidas, elas têm um efeito que se produz ao longo do tempo, não apenas com o eco daquilo que ouvimos nesse momento, mas com a propagação temporal dos conteúdos. E esse é um fenômeno tanto do evento híbrido como da modernidade, porque, assim como a tecnologia trouxe complexidades, esse evento ele vai falar disso, basicamente, ele tem um viés de reflexão a partir de um novo tempo. Ele também traz aspectos muito positivos que possibilitam a informação veiculada por outras vias. Então, é algo que merece todo o seu destaque. E, muito bem, iniciando aqui a tarefa que nos cabe, nós estamos, na essência, a partir de um novo paradigma. E este paradigma é a sociedade da informação. O tempo mudou, as gerações mudaram, o milênio mudou, há uma diferente forma de comunicação e de compreensão. A dinâmica das relações humanas ela tem uma tônica muito diferente neste momento civilizatório que nós vivenciamos. E as redes sociais, elas não são apenas um instrumento, elas constituem, na verdade, um modo de ser, um modo de existir. E é disso que nós estamos falando. E essa é a preocupação central que trouxe a ENAMAT, o seu diretor, ministro Aloísio, ao buscar, como a sua primeira atividade, já presencial e híbrida, trazer um ponto nevrálgico daquilo que é o trabalho do ministro Aloísio.
como conselheiro do CNJ, isso foi destacado ontem, o ministro Aloísio presidiu a comissão que redundou na resolução número 305, de 2019, tive a honra de compor aos auspícios de sua liderança, que trazem um regramento e uma regulação, enfim, a respeito do comportamento dos juízes nas redes sociais. E aí saem várias atividades de formação continuadas, dentre as quais esta que aqui estamos hoje tratando. Mas temos, para isso, um convidado absolutamente especial. Doutor Heraldo, não é todo dia que temos a felicidade e a honra, digo estas palavras em nome da ANAMAT, muito nos honra aqui a sua presença, né, para tratar de um delicado tema em desdobramento da sociedade da informação. Nós estamos aqui a refletir sobre as questões relativas às fake news. É um tema delicadíssimo em uma sociedade que agora chama pós-verdade. Eu, ontem, ao terminar as exposições, eu pensei, refletia se haverá ainda um termo pós-mentira para retratar o retorno à verdade. Quiçá a gente chegue a esse tempo. E é, efetivamente, algo muito complexo que ainda precisamos aprender a lidar com propriedade. Para isso, nada melhor do que ouvir alguém que há tantos anos se dedica a esse trabalho, que é o jornalista Heraldo Pereira, com os riscos das fake news. Me incumbe aqui a tarefa também de traduzir rapidamente o currículo do Dr. Heraldo Pereira. Inicialmente, tínhamos uma página inteira, que foi reduzida a pouquíssimas linhas, e, na verdade, um âncora com a sua envergadura tem um currículo todo dia ao nosso conhecimento, ao nosso dispor, não apenas, doutor Heraldo, nas suas palavras, nas suas análises, nas inúmeras entrevistas que faz. O senhor é um personagem do século XX e do século XXI, que consegue, da altura em que se encontra na transmissão das notícias, na análise dos fatos, ter uma visão muito privilegiada e muito diferenciada de todo esse cenário que nos afeta a todos. Então, as suas palavras serão por nós sorvidas de uma forma muito especial, considerando todo esse manancial de informações. E, assim, eu faço brevemente aqui 3 apontamentos. Dr. Heraldo Pereira é radialista e jornalista desde 1977. Advogado, com especialização em Direito Público pelo IDP e mestre em Direito Constitucional pela UNB. Doutor Heraldo Pereira, o senhor tem a palavra. Muito obrigada. Ministra, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado pelas presenças. Enquanto a ministra Morgana falava, eu estava me lembrando que o ministro Aloísio, tempos atrás, o ministro Aloísio sempre foi uma pessoa muito preocupada com a questão da comunicação em rede, comunicação por internet, por parte dos magistrados. E lá atrás, olha no que redundou. Redundou depois na participação dele no CNJ e no começo do regramento dessa participação dos magistrados. Ele me chamou para um evento aqui, e a gente discutia com os magistrados que era preciso ter uma posição, né? Os magistrados vão participar, não vão participar? Os magistrados e as magistradas são o quê? Ah, mas é opinião, mas eu tenho a minha opinião. Mas essa minha opinião é a opinião do Poder Judiciário? É a opinião do juiz, do desembargador, da desembargadora? É possível você dividir essa, né? Aquela máxima que a gente ouve no rádio, vem do rádio de Ribeirão Preto, eu enquanto fulano, né? Eu enquanto cidadão, eu enquanto pessoa, eu enquanto tanto, como se as pessoas fossem divisíveis, né? Você divide, vai fatiando a pessoa assim. Não, mas eu estava falando ali enquanto cidadão. Quando tem a blitz de trânsito e você tem algum problema, alguma situação
concreta de um problema, na comunicação social, na mídia, o juiz, a juíza, o desembargador, a desembargadora, o ministro ou a ministra, qual é a referência que se faz a eles? Você faz a referência daquela função, daquele trabalho, daquela atividade que tem, que é uma atividade de dizer o direito. Não é mole, não, hein? Não é pouco, não. Dizer o direito é com todo esse quadro de assessoramento que vocês têm. Então, já havia essa preocupação. Agora eu vejo que já chegamos a esse ponto. Porque é dificílimo. Seminário sobre o uso de redes sociais pelos magistrados. É dificílimo, gente, tratar disso. Talvez só seja um pouco mais possível tratar aqui, porque já há muito tempo que se trata dessa questão. O que as corporações fazem hoje? Corporações privadas, corporações do setor público, as empresas do setor privado, as empresas públicas também, as estatais, estão discutindo isso. Como é que o sujeito faz lá quando ele está no botequim da esquina, no local em que ele tem alguma questão que poderá envolver o nome, o conceito, o patrimônio, aqui é uma instituição, mas que uma empresa, que é uma corporação, tem? É possível que eu possa vir a criar como um empregado de uma empresa? Agora virou tudo funcionário, né? Eu acho isso tudo tão bonito, né? É impressionante, né? Ah, é funcionário, funcionário. Não sei de onde tiraram isso, né? Relação de emprego, né? Para não dizer, para depois, para não dizer que é empregado, né? Quem tem o contrato CLT é empregado, né? Emprego. Então, mas então, um empregado de uma empresa privada pode trazer prejuízo concreto para a imagem dessa empresa, assim como de uma corporação, de uma empresa pública, de uma instituição pública, quanto mais a magistratura. Porque não existem opiniões pessoais, né? Existem opiniões da pessoa, e essa pessoa é um pouco tudo. Daí a dificuldade, é muito difícil. Vocês estão passando aqui esse período, serão 2 dias, enfim, mas já há um acervo muito grande de discussão, de tematização aqui, a respeito desta questão relacionada ao uso das redes sociais. Talvez, para a decepção maior ainda de muitos, eu não serei taxativo aqui, porque talvez, provavelmente, já se tenha muito mais avanço nessa matéria aqui do que nas próprias corporações de comunicação, de onde eu venho. Eu sou jornalista, radialista, e faço pesquisa jurídica também. Me aventurei na pesquisa jurídica, graças às provocações. Fiz até um trabalho. A ministra Cristina eu era aluno especial na UNB, a ministra Cristina já estava no mestrado, eu falava, mas a senhora é muito mais adiantada do que eu. Nós estudamos juntos lá na UNB. Mas quem me levou para o direito? 2 figuras, uma daqui, foram 2 figuras que me levaram para estudar direito como jornalista. Ministro Ives Gandra da Silva Martins, filho, porque eu conheci o pai, então depois aqui em Brasília eu conheci o filho, e ele me levou para estudar. E a outra figura foi o ministro Gilmar Mendes, foi meu professor também na UNB, no IDP, os 2, aliás, para que a gente fizesse um trabalho da comunicação e no direito. Muitos setores da comunicação têm agora um início de atividade em que os seus integrantes e as suas integrantes começam a tratar sobre redes sociais. Então, por isso que eu falo que vocês, aqui, na ENAMAT, na Justiça do Trabalho, podem estar muito mais à frente, graças ao ministro Aloysio, com essa discussão lá de trás. Se é difícil, delicado, complexo, discutir com vocês, que podem estar um pouco à frente, isso é metodologia. Metodologia a gente depois repassa. A questão do uso das redes sociais por magistrados, a magistratura precisa saber, se pode, se vai e em que condições, se puder
irá usar as redes sociais. Ok? Isso é uma definição institucional, não é uma definição individual. Daí esse trabalho que é feito no judiciário. Mais complicado, mais complexo ainda, é a situação de fake news. Eu não sou especialista nesta matéria. As academias estão com profissionais que fazem pesquisa nesta matéria e que são da área de comunicação, uma área bem abrangente da comunicação. Existem trabalhos, recomendo firmemente que vocês também pesquisem nessa matéria. Eu sou um jornalista que vai falar sobre essa perspectiva como jornalista e advogado, e que não tem aqui a pretensão de absolutismos e de discorrer plena e totalmente sobre esse tema, que, ao fim da apresentação, eu vou mostrar para vocês, vou lembrar a vocês, que a própria Suprema Corte americana ainda está discutindo. Fake news. Por quê? Porque você precisa conceituar. O que é fake news? O que é tratar da fake news, como diz lá em Ribeirão Preto? Vamos lá. Vamos para algumas definições. São definições, um recorte que eu fiz, tá? São definições. Se você pegar a gente chama do americanismo, né? A tradução rápida é notícia falsa? É, porque mais ou menos, né? Assim, como dizia o nosso glorioso Renato Russo, né? Nas aulinhas de inglês, tal. Mas será? Mas é isso. Essa expressão dá conta, você traduzir do americano, que não é americano, é do inglês, para a nossa fake news, notícia falsa. Desculpa, quem faz notícia não faz notícia falsa. Entendeu? Faz notícia falsa. Quem trabalha com notícia faz notícia. Entendeu? Vamos lá. Então, a gente poderia extrapolar um pouco. Vamos lá, notícia fabricada. Talvez. Né? Você tem um propósito. Aliás, hoje, no mundo da comunicação em rede, você tem propósitos que não são apenas informativos, você tem propósitos de ocupação de espaços políticos, econômicos, sociais, não estou falando de espaço de poder, gente. Poder econômico, político, social. Então, você pode fazer a fabricação de determinados conteúdos de comunicação, nem sempre estão totalmente de acordo com a realidade. Então, do conceito, primeiro, fake news, que a gente tem usado de maneira muito frequente, mas há também quem classifique como notícias fabricadas. Bom, aí cria um problema para o direito. Porque eu já vi classificações também, em matéria de direito, que se referem a notícias fraudulentas. Informações fraudulentas. Aí aproveita um pouco mais ao direito. Né? Nas notícias fraudulentas, você tem elementos necessários, falsidade, dolo, dano. Essa é uma discussão que já tem em matéria de fake news para efeitos de direito. E que, seguramente, com a contribuição de vocês, todos, da magistratura, do Judiciário do Trabalho, a gente vai aprimorar essa questão, que eu acho que interessará muito ao direito, viu, ministra Morgana, ministro Aloysio, que é já entrar na questão da fake news, mas na área do direito, dar vamos assim dizer, uma apurada nesse trabalho. Acho fundamental. E aí tem os elementos que a técnica vai exigir. Nós só estamos falando de fake news e a gente está divagando aqui. Vamos lá. Por quê? Porque aí começam os problemas. Precisa a reserva legal, né? Assim, todos. É preciso ter uma tipificação. Né? Desde a Constituição do Império, a gente tem este mandamento, que ainda hoje é constitucional, mas é também
da legislação ordinária. O que é o delito, ou o crime, vamos assim dizer, mais tecnicamente, o crime de fake news? Quais são? Porque se a gente chega ali no uso da tipificação para a área do direito, a gente já tem os elementos necessários, imagina, então, na falta de uma tipificação, porque não há uma tipificação para a questão das fake news. E vejam que interessante, tanto não há, que há na Câmara dos Deputados uma comissão que está tratando da matéria, que tentou recentemente fazer a votação de uma urgência urgentíssima para que o projeto que tipifica a fake news fosse ao plenário, independentemente das comissões técnicas do momento. E 2 semanas atrás, salvo engano, essa comissão não conseguiu fazer o processamento da urgência. É um assunto que tem urgência, mas não conseguiu na Câmara dos Deputados. O deputado Orlando Silva, de São Paulo, baiano que está em São Paulo, radicado na vida política, atuante deputado, ainda essa semana, no 1º de maio, lá na manifestação de São Paulo, manifestação do trabalho, ele dizia da urgência que se tem da definição política da Câmara dos Deputados em votar, fazer o processo legislativo da tipificação de fake news, que depois será submetida ainda ao Senado. Então, veja, nós estamos numa matéria que ela não está sedimentada. Talvez nunca esteja, mas do ponto de vista da legislação, ela não está. Por isso que é muito difícil para o comunicador, que sou eu, pesquisador júnior de direito, discutir essa matéria de fake news. Porque também passou uma coisa seguinte, muitas vezes a gente não pode confundir esta questão de que você discute questões que não são da sua área, não estão muito bem tematizadas, não estão muito bem definidas e que estão sendo ainda objeto de uma pesquisa de base, que é essa que vocês estão fazendo aqui. E que talvez o legislador possa vir a ter alguma razão para não legislar, não é? Essas são as matérias. Aí. Vamos lá. É perigoso, às vezes, a gente fica numa confusão na comunicação. É uma imagem, a gente fica parecendo meio que assim. É isso mesmo. A gente não tem muita segurança. A gente fica meio... Não sabe se vai para lá, se cai, o que bebeu, a gente fica meio tonto. É preciso reconhecer essa dificuldade da gente na comunicação, com temas tão recentes, de abordagens tão complexas, como, por exemplo, o tema das fake news. Por isso que eu falei para vocês que eu não ia chegar. Eu ia chegar aqui até em situação pior do que dele. Eu não queria chegar aqui com vocês com uma resposta. Fake news, é isso. Que tal. Eu tenho dificuldade para isso. Tenho dificuldade para isso. Talvez seja só o meu caso. Temos coisas concretas. Há um inquérito na Suprema Corte, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, doutrinador de direito constitucional, nós estudamos tantos pelos livros do ministro Alexandre, figura da doutrina da maior relevância, magistrado, também originário do Ministério Público, mas há um inquérito na Suprema Corte que orienta toda a jurisprudência constitucional do país e que trata da questão das fake news. Também é um inquérito que leva a discussões na própria Suprema Corte, no Ministério Público, como o órgão da acusação e fiscal da lei, mas como órgão da acusação. Há ponderações em relação a isso. Então,
dada a falta de um tipo específico infraconstitucional ou constitucional dessa questão da fake news, nós ainda temos essa matéria que está sendo tocada no Supremo como um inquérito, que deu origem, inclusive, a outros inquéritos. Outros inquéritos. A Suprema Corte vai se debruçar sobre essa questão. Como? Não sabemos. Quer dizer, semana passada, o próprio ministro Alexandre, essa semana, disse que se está chegando aos financiadores desse sistema, que ele está, sob a relatoria dele, que há uma investigação. Então, a Suprema Corte vai chegar a um termo em relação a isso, em relação a um julgamento que vai se espraiar para o ordenamento jurídico. Difícil, talvez, coisas difíceis. Bom, queria fazer um recorte para a nossa discussão aqui, porque estava lendo, então há um trabalho do Senado Federal com as constituições, Constituição Republicana e todas as constituições do Império. E é um trabalho magnífico. E eu sempre vou a esse trabalho para ler Constituição por Constituição, período por período, né? E eu estava lendo a Constituição do Império e me lembrando, né? E existem várias charges. Antigamente, as charges, a galhofa, a crítica, ela era muito originária das charges. E eu vi as charges do imperador Pedro II, né? Que ele, supostamente, dormindo, tal, que ele tinha uma questão de saúde, que ele, enfim, diziam que ele, em alguns momentos ele cochilava, e tantas outras charges políticas que eu vi. Porque a gente também tem um país que é um país múltiplo. Os meus antepassados vieram da África, os antepassados de vários de vocês vieram de outros continentes. Nós temos o professor Darcy Ribeiro, primeiro reitor da UNB, dizia que o Brasil é uma nova etnia, ele falava. Ele era tão entusiasmado com o Brasil, que ele falava, o Brasil é uma nova etnia. Nós somos múltiplos. E nós temos senso de humor bem aguçado, não que outros povos não tenham, né? Mas o boato no sistema constitucional imperial era muito, vamos assim dizer, policiado, era muito censurado, e era boato. Todos os ambientes políticos tinham muito boato, inclusive com a figura do imperador, que era uma figura que tinha lá sua sacralidade. Toda vez que você avança um pouco em matéria de direito comportamental, você precisa fazer ponderações com os referenciais de alguma historicidade do direito, especialmente se você for tratar de matéria de comunicação. Né? Então, eu faço um recorte aqui com o boato. Talvez possa estar no boato político, no boato comportamental, no boato das músicas, alguma pitada do que a gente poderia até hoje definir como um embrião do que viria a ser alguma coisa próxima de fake news. Isso é uma alegoria que eu estou fazendo aqui. Me permitam. Por favor. Normalmente, viva ele, Ariano eu sou muito Suassuna. contra as pessoas falarem mal dos outros pela frente. Eu acho que é uma falta de educação muito grande. Não é? Falar mal pela frente constrange quem ouve, constrange quem fala. Não custa nada a gente esperar um pouco, as pessoas dão as costas, a gente aí. Tá? Ai, Ariano. Ai, Ariano. Será que seria hoje? O que seria, hein? O que teríamos essa classificação nos dias atuais? Só preciso passar um pouquinho. Você precisa me ajudar. Aí. Por quê? Porque do boato, na expressão jocosa,
na crítica. Tem um menino lá no meu trabalho, que é um menino que é estagiário. E ele é estagiário desse mundo virtual, ele trabalha com... Eu falei, mas vem cá, o que você quer? Ele falou, não, eu vou agora entrar num vestibular aí de engenheiro de rede. Eu falei, de rede? E como é que é isso? Aí ele passou, assim, sei lá, uns 15, 20 minutos, me explicando o universo deste mundo em que nós temos um dos itens, as fake news, um dos mundos. Aí ele ficou me explicando, e já se diz que não é um mundo virtual, né? É um mundo real. Por quê? Se ele existe, é um mundo real, é a vida real. Kátia Kubel, minha colega jornalista, está aqui, e ela tem especializações, ela tem um mundo de especialização na matéria, eu estou falando ali que é um mundo real e ela concordando. Então, quer dizer que o mundo que a gente chamava do mundo da informática, aqueles computadores, é um mundo real? E esse menino, o estagiário, me dizia, é um mundo real. Um boato, uma fake news, e quando você pega por algoritmos e você multiplica isso a bilhões, trilhões, zilhões, veja a complexidade do negócio que a gente está falando. Veja a complexidade, a dimensão disso tudo. É uma dimensão que a gente mesmo não consegue imaginar. Nós não sabemos o tamanho disso. Imagina, coitadinho do direito ali, né? O direito que está ali, as publicações, né? Só o que está nos autos, o que foi publicado. Olha, imagina a formação do direito. Imagina a possibilidade de se descobrir a vontade, o desejo, os conceitos e preconceitos do tal operador. Não é. O operador do direito. Imagina como é que você não pode facilmente hoje, com o uso de algoritmos, chegar não ao boato, chegar à vontade, chegar ao ambiente social, político, comportamental de um magistrado, uma magistrada, que vai proferir uma decisão em matéria de direito, ou uma série de decisões em matéria de direito. Fácil, mole. É o menino estagiário. É o menino estagiário. Isso tudo, gente, fez das plataformas tradicionais de comunicação, fez uma potencialização nas plataformas tradicionais de comunicação. O que são plataformas tradicionais de comunicação? O impresso, livro, o jornal, a revista lá dos primórdios, o rádio, que chegou depois, e a televisão, que chegou logo após. Fez uma potencialização imensa, como produtor, propagador de conteúdos e tal. E o que está embutido nesse conteúdo? Com a capacidade dos algoritmos. Nós, da mídia tradicional, fomos muito potencializados por isso tudo. E até, eu falei profissões, mas era só quase que uma provocação, porque eu estou aqui no Judiciário do Trabalho, eu falei profissões, lato sensu, não falei na técnica, mas surgiram atividades aí que viraram atividades profissionais. Lembram alguns de mais idade aqui? Lembram que nós tínhamos os blogueiros, que faziam a produção de conteúdo, e os blogs, que eram cadernos, que tal, com as informações, talvez umas fake news, que iam levando ali. Mas os blogueiros hoje são coisas que se tornaram, sim, dos primórdios desta comunicação de rede. Perguntei para o meu professor lá, 17 anos. Vem cá, como é que esse negócio desses nomes que vocês falam aí? Influencer, é? Ele falou, influencer, aquele influenciador e tal. E a Justiça do Trabalho o Judiciário Trabalhista vai normatizar essa questão, porque é uma atividade que as pessoas têm
tem renda, tem tal, é um trabalho. Influencer, youtuber, tiktoker. Aí eu falei para ele assim, mas e o Twitter? E o Twitter? Deve ter alguma... Eu falei, mas a pessoa vive, trabalha com isso. Tantas pessoas que estão produzindo conteúdos e estão divulgando esses conteúdos em rede de contato entre pessoas. Há uma produção intensa desses conteúdos, multiplicada. Enfim, em algum momento. E o seguinte, e você acaba aproveitando situações que, às vezes, são situações formais. Que você pode, da situação formal, criar uma situação, você pode, da situação formal, criar sei lá, se é fake news, se é fabricada, se é tal. Vamos mostrar. Olha que interessante essa história. And of course they're alongside the Clintons as they watch this moment. Small gestures can make a difference. Yeah. Uma transmissão formal, e que da transmissão formal você faz um conteúdo, outro que é um conteúdo que... incrível, né? Que você fala assim, pô, mas parece que tem tudo a ver, né? Parece que tem tudo a ver. Aí você vai, manda... Este é o universo no qual estamos inseridos. Você fala, mas esse cara está falando, virou um negócio, mas um negócio, acabamos de ter essa semana um negócio, dos maiores negócios do mundo, ele é inclusive a capa da Time dessa semana, se deu na negociação do Twitter. Não é pouca coisa, não. Quer dizer, veja, uma rede que se forma para contato com mensagem rápida, ela vai, e ela vira um negócio mundial, o maior negócio mundial que se teve nos últimos tempos. A mídia tradicional, as empresas de comunicação, também estão tentando resolver essa questão das... Vamos chamar de fake news, porque é a expressão que nós estamos usando aqui. Hoje, é raro que não se tenha, nas redes de comunicação tradicionais, alguma ponderação, algum instrumento para tentar dar uma resposta, porque nós trabalhamos com a notícia acontecida, que está por acontecer, ou que nós trabalhamos com fato. Nós não temos tempo na comunicação tradicional o nosso tempo não é o do direito, o nosso tempo não é o da medicina, o nosso tempo é o da comunicação. Qual é o tempo da comunicação? É um tempo em que todos esses elementos estão inseridos. Coitadinhos de nós. Nós também corremos o risco de propagar uma informação que seja fraudulenta, fabricada ou falsa. Nós corremos o risco disso. Por quê? Eu, na comunicação, vivo de fazer comunicação, tá? Eu vivo de buscar conteúdo de comunicação. Tenho código de ética, tenho código de ética profissional, tenho código de ética da empresa que eu trabalho, eu sou jornalista já há muito tempo, tem vários jornalistas, vários comunicadores trabalham com isso. Isso não nos impede de também estar com conteúdos aqui que a gente... Se nem o direito sabe, se é notícia fraudulenta, falsa, ou tal. Como é que nós, da comunicação, que trabalhamos com material instantâneo, o que era notícia 11h40, já mudou, pode ter mudado. Nós temos essa dificuldade. Hoje, os vários órgãos de imprensa tentam fazer esse filtro. Os jornais têm, emissoras têm, o próprio G1. E são umas coisas interessantes, né? Porque... eu só vou ler aqui para que a gente possa fazer uma ponderação aqui. Não são coisas muito absurdas, não. Aqui, ó. Está aqui, ó. É fake o vídeo que mostre sereia em praia na África. Vocês falam assim, pô, mas o que é isso? Você precisa fazer? Não! Vamos ler aqui, chegar mais perto aqui. Sereias são seres míticos. Polícia afirma que não houve avistamento de sereia nos locais apontados. É
Como diria o doutor Ulisses, que sempre falava assim, é grave a crise, senhores, é grave a crise, senhores. O doutor Ulisses falava sempre isso. É fake vídeo que mostra colisão de foguete com o lado oculto da Lua. Imagens que circulam online como se fossem de colisão foram feitas computação gráfica. Choque não poderia ter sido filmado da Terra. Como diria o doutor Luiz, é grave a crise, senhores, é grave a crise. Então, a gente precisa também ter alguma ponderação ali. Os órgãos de imprensa tentam correr atrás disso. Mas os órgãos de imprensa não dizem o direito, né? Não dizem o direito. Qual é a coisa mais complicada? O judiciário diz o direito. E também está submetido a este universo com essa complexidade toda. Então, complicado. You were the subject of a fake news That's what he- story. Oh, yeah, what'd they say? I was running for president? No, No, I you voted. were running- you No, what'd they say? You switched your support I switched, from yeah, Hillary yeah, to yeah, Trump. yeah, yeah. What do you make of all the fake news that it affects If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. So what do you do? That's a great question. What is the long-term effect of too much information? One of the effects is the need to be first, not even to be true anymore. So what a responsibility you all have to tell the truth, not just to be first, but to tell the truth. We live in a society now where it's just first. Who cares? Get it out there. We don't care who it hurts. We don't care who we destroy. We don't care if it's true. Just say it. Sell it. Anything you practice, you'll get good at, including BS. You told me last night. Okay. Vivemos também levando a pancada. Vivemos também sujeitos a essa crítica. Você está na arena. Não há muitos elementos estranhos que vocês já não tenham ouvido aqui do que ele falou. Dura a vida. Não está fácil, senhores. O judiciário, no Brasil, vai a uma ponderação sobre essas questões. O ramo do judiciário mais avançado em matéria de internet, sempre foi o judiciário eleitoral. Por causa de eleição, enfim, eu me lembro dos regulamentos eleitorais de eleições passadas, ainda o ministro Rezec, presidente do TSE, e já se tinha ali regulamentos para o uso de... não eram mídias sociais ainda, de computador, essa coisa toda. Então, já se está se avançando muito nisso no judiciário, o CNJ já tem um acervo, vocês aqui estão contribuindo para esse debate, que é um debate no mundo. O judiciário vai ponderar cada vez mais sobre isso. Agora, como todos vocês sabem, muitas vezes, quando chega a necessidade do direito, há uma situação de fato, que é até uma outra situação de fato, né? O direito, ele, às vezes, socorre situações que já evoluíram. Essa é uma questão do direito desde que o samba é samba, né? Era antes do Bevilacqua já se tinha isso, e eles faziam tudo em publicações ali, com menos rapidez do que as publicações que nós temos. Nesse universo em que o judiciário, CNJ, tribunais superiores, capitaneados pelo Supremo Tribunal Federal, nesse universo em que o judiciário vai fazer essa ponderação, vai fazer essa discussão, vai fazer essa formação de um ambiente que não será o que se tem hoje, é que nós vamos ver, como se diz lá em Ribeirão Preto, que rumo que a prosa vai tomar. Porque os agentes externos a esse ambiente, que são a opinião pública, que são componentes da opinião pública, também estão em observação, interação, em relação, e está tudo meio junto e misturado. Claro, que aí volta para o papel
primordial do judiciário, inclusive do judiciário trabalhista, de que, mais do que as manifestações de comunicação, as fraudes em si, que precisarão continuar sendo combatidas, enfrentadas e contextualizadas pelo direito. Isso talvez seja um desafio de vocês. E malandro é malandro, mané, mané. Malandro é malandro. Aí, vocês é que vão fazer a ponderação para separar o malandro do mané. Aí, vocês é que vão fazer a ponderação para poder conviver ou viver nesse ambiente em que se tem fake news, se tem boato, se tem plataformas que estão surgindo agora. O TikTok não é uma coisa muito antiga, não é? E coisas que vão surgir para além disso tudo. Eu não podia, depois dessa brincadeira, deixar de, no ambiente, nós estamos numa casa de justiça, então eu quero fazer a minha última ponderação sobre esta mensagem da Suprema Corte, do chefe da Suprema Corte americana. Você fica pensando, não, porque a gente tem essa questão aqui no Brasil. Não. A Suprema Corte americana, vocês todos conhecem, mas me contou uma vez ministra Morgana e ministro Luiz, me contou o ministro Lewandowski. Ele, como chefe da Corte Suprema brasileira, foi aos Estados Unidos e teve em Washington, ele foi fazer uma visita à Corte Suprema americana, enfim. E ele contava numa aula, uma aula lá na cadeira dele, eu fui convidado para dar uma aula lá, ele contava o seguinte: o presidente da Corte Suprema americana o recebeu, depois eles saíram, foram almoçar de metrô, o metrô passa perto, assim, na sua Corte Suprema, eles foram almoçar de metrô, voltaram de metrô para a Corte Suprema, tiveram mais alguma coisa ali na Corte Suprema americana. Aí ele falou assim, que interessante, mas ele não foi abordado por ninguém. Eu falei, não foi, ministro. Eu falei, pois é, porque os juízes, que são juízes lá da Suprema Corte americana, eles não têm a visibilidade que outros juízes têm. Deve ser, é uma coisa muito complicada, né? Você decidir o direito e você ter uma situação como essa de exposição. Está aqui, nem a Corte Suprema americana, onde você não tem filmagens, onde os acessos são diferentes para a esfera pública, acaba de ter anteontem, o vazamento de uma possível minuta de manifestação de um de seus juízes, e este vazamento implicou numa rediscussão e na definição de um procedimento de investigação deste vazamento, que é uma questão complexa. Há um entendimento jurisprudencial, e a jurisprudência faz lei em vários estados americanos, há um entendimento jurisprudencial que diz respeito ao aborto. A mudança deste entendimento que foi dado, salvo engano, 15 anos atrás, e que hoje é discutida no âmbito dos juízes da Suprema Corte, levou a um vazamento que se tem agora, uma vez rara, uma apuração interna da Corte Suprema americana. Aí eles vão dizer, mas um lugar que é fechado e um lugar aqui que é diferente. Ó, não estou comparando modelos, tá? O nosso modelo constitucional, o nosso modelo legal é um, o deles é outro. Mas você acaba de ter essa questão na Corte Suprema americana. Então, estão em meio a uma apuração. É fake news?
É notícia fabricada? É notícia fraudulenta? É notícia para influenciar a formação da opinião de magistrados? Num modelo muito restritivo? E se consegue isso? E se chega a uma situação como essa? Se tem uma situação dessa por lá, nós também podemos ter riscos aqui nos nossos modelos de atividade judiciária, que estão inseridos nisso tudo. Talvez a comunicação vá abordar proximamente essa nota que me foi mandada por um magistrado, mas que a comunicação também não abordou tão detidamente ainda essa decisão e a profundidade do que vai se representar nessa apuração do judiciário americano e que a gente, como pesquisador do direito, terá muito que abordar nas nossas academias, nas nossas escolas, como aqui nessa escola, na ENAMAT, que eu tenho o prazer de ter participado de suas primeiras formações ainda, quando o ministro Ives foi presidente da ENAMAT, me chamou para estar aqui com vocês, e agora, atendendo ao ministro Aloísio, sob a presidência da ministra Morgana, eu tenho o maior prazer em estar aqui com vocês, depois de um dia de trabalho que começou às 6 da manhã, agora meio-dia, em que os fatos sociais já estão mudando, e daqui eu vou atrás de notícia, Supremo Tribunal Federal, Praça dos Três Poderes, mas foi um prazer muito grande poder ter estado aqui com vocês. Atenção, isso que eu fiz foi um recorte da minha opinião como pretenso pesquisador júnior do direito, Faculdade de Direito da UNB, que tem a ministra Cristina Peduzzi como uma das integrantes lá das nossas classes de formação. Muito obrigado. Doutor Heraldo Pereira propiciou para nós uma hora interativa, divertida, instigante e absolutamente informativa. Doutor Heraldo alia o jornalismo, o direito e a pesquisa. Não poderia ter um fecho mais completo para tantas informações. E, à medida que a gente ia aqui ouvindo e, ao mesmo tempo, tecendo algumas ilações a respeito, o sentimento que traduz é a vontade de ir comentando algumas coisas. Eu me lembrava, doutor Heraldo, de um seriado que acho que muitos assistiram agora na Netflix, é O Último Czar, ou algo do gênero, que tem charges do Rasputin, inúmeras charges. E, de fato, esse aspecto da deturpação, ou mesmo da blague, né, como uma forma até de traduzir o poder público de uma forma, de um modo divertido, é algo que vem da cultura e da própria história. Mas o tempo trouxe o fenômeno da rede social com uma abrangência e um largamento de efeitos que tornou tudo muito diferente, né? Quando apresentou ali a questão dos blogueiros, blogueiras, as redes sociais, eu me recordava, há um tempo atrás, lendo a respeito, a Anitta, salvo engano, virou cientista política, com uma importante abrangência assim, de milhões de pessoas que são influenciadas por essas informações. E isso faz com que, nesse cenário que a gente vive, em pleno século XXI, na era da informação, a sociedade da informação, hajam outros contornos com necessidade de uma reflexão e uma regulamentação diferente. O CNJ, de certa forma, fez a lição de casa, né? As escolas judiciais têm trabalhado nisso, e o senhor nos trouxe, doutor Heraldo, uma dupla face de responsabilidade, a que se destina aos processos, enquanto julgadores, enquanto formação da jurisprudência, mas não apenas isso, em relação a nós mesmos. Em relação a nós mesmos, enquanto cidadãos, a dificuldade de lidar com esse cenário. E há as fake news, há os boatos que saltam aos olhos, né? Mas há outros que não. E, às vezes, é difícil diferenciar e filtrar
o que é verdade e o que não é verdade. Essa característica da sociedade da informação e da pós-verdade fez com que, mais importante do que o fato, seja a versão do fato. E a versão do fato pode ser uma grande adulteração da verdade. E aí, para terminar, refletindo ontem ainda sobre a história, eu adoro história, e eu vou voltar aqui a 2.400 anos atrás. No século XXI, vamos retroceder um tanto. Para Platão e a alegoria, o senhor mencionou a alegoria, o mito da caverna de Platão, que é fantástico e eu acho que retrata exatamente o que nós estamos aqui a vivenciar. Platão descreve ali um diálogo entre Sócrates e Glauco, que era um irmão de Platão, onde o mundo ali criado, imaginário, era uma caverna, a morada local era a caverna. E, nessa caverna, vocês conhecem, eu vou reprisar alguns elementos muito rápidos para chegar aqui à reflexão que eu gostaria de deixar no fechamento desta manhã. Prisioneiros acorrentados, virados para uma parede, sem a possibilidade, a mínima possibilidade de verificar o que estava se passando atrás, mas meramente presos, acorrentados, com a visão da parede. Atrás, uma fogueira, no alto de uma colina, e uma mureta, com uma estrada, onde pessoas se deslocavam, carregando objetos que, acima da mureta, apareciam pela luz da fogueira, projetados na parede. Alguns quietos, alguns falando. Esse cenário fazia com que, nesta metáfora, as pessoas acorrentadas tivessem uma visão de vida, de existência, de mundo, a partir das sombras projetadas pela fogueira. E esta era, nessa alegoria, a real existência, a real concretude daquela vida. Até que alguém consegue se libertar, sai da caverna e encontra a luz. Encontra a luz, encontra uma outra realidade. Mas a primeira reação é a dificuldade, é a dor de enxergar, é a cegueira, porque é uma realidade que, defrontada com a escuridão, com aquela caverna escura, dá a dificuldade da transição. Mas aí a adaptação é um novo mundo, e a pessoa, puxa, eu vou voltar e quero compartilhar isso com as pessoas que lá ficaram, e contar que não é daquele jeito que estão vendo, que lá são sombras, a realidade é outra. E, nessa cena imaginária, ao voltar e contar o que aconteceria, provavelmente os demais, assustados, e até com a própria dor do retorno, porque voltar também para a escuridão tem a adaptação do retorno e a questão física da própria adaptação. Os demais, lá acorrentados, não apenas não acreditariam, como quereriam matar aquele que foi contar a verdade. E essa é a mensagem que fica, que diz respeito ao processo de conhecimento, a importância do processo de conhecimento. E, quando a gente fala no termo ignorante, eu jamais vi esse termo, ministro Aloísio, como um xingamento. Ao contrário, quando a gente fala alguém é ignorante, é alguém que desconhece a realidade, alguém que ignora a realidade. E é esse o processo que eu acho que podemos deixar aqui, doutor Heraldo, como reflexão da sua brilhante exposição, no sentido de que o conhecimento, no estado que sai da ignorância, para esse admirável mundo novo, volta de novo nos antigos para falar do admirável mundo novo, é algo que requer de nós, enquanto operadores do direito, enquanto cidadãos, a capacidade de discernir, de dar limites, é difícil dar limites, de entender que a liberdade de expressão é um valor fundamental, mas que também há limites.
e que há necessidade de que se coloquem contornos muito claros para que nós não percamos a capacidade de discernir. Então, com essas palavras, eu agradeço profundamente a presença do Dr. Heraldo, brilhante, maravilhosa exposição, vou guardá-la por muito tempo em meus pensamentos, e desejo a todos aqui um excelente dia em continuação, mas não sem antes aqui devolver a palavra ao cerimonial para a entrega do certificado. Neste momento, será feita a entrega do certificado ao conferencista. Com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Sua Excelência, a senhora ministra Morgana de Almeida Richa. Encerramos amanhã deste segundo dia. Após o almoço, retornaremos às 14 horas para a conferência da professora Ana Frazão. Lembramos a importância do registro de frequência. Boa tarde.